De Sônia Tosi, pelo Espírito Irmão Ivo, Entre o Céu e o Mar, parte 1. Capítulo 1. O sol escondia-se atrás do morro que compunha a majestosa paisagem da linda praia brasileira. Seus últimos raios emprestavam às águas do mar uma cor alaranjada, e embora derradeiros, ainda aqueciam aqueles que relutavam em deixar tão lindo o cenário. Jonas perdera a noção do tempo e permanecia sentado em cima de uma grande pedra, com os olhos fixos nas ondas que batiam agressivamente nas rochas. Seu pensamento levava-o à ausência de si mesmo, deixando-o alheio à vida que pulsava à sua volta. Seu olhar se alternava entre a força das ondas e a singeleza do azul do céu. Todas as vezes que se punha a esse devaneio, sentia em seu peito a sensação estranha de saudade, mas não conseguia entender a razão desse sentimento e nem por que acontecia. Após várias tentativas, Gracinha abanou as mãos e gritou com todas as suas forças, na esperança de que Jonas a ouvisse, apesar da grande distância que os separava. Após um tempo de expectativa de Gracinha, Jonas, assustado, olhou de um lado para o outro, até que viu sua esposa na areia, gesticulando nervosamente os braços. — O que foi, Gracinha? — perguntou também nervoso. Com esforço, Gracinha conseguiu escalar as pedras e chegar até onde ele estava. Ofegante, disse-lhe: — Pelo amor de Deus, homem, o que está fazendo aqui? Há horas que eu procuro. Sem esconder seu mau humor, Jonas respondeu: — E posso saber por que me procura? Sabe que gosto de ficar sozinho porque veio atrás de mim. Já lhe disse que não gosto de ser interrompido quando me entrego aos meus sonhos. Espero que tenha um bom motivo. E com ar de enfado perguntou: morreu alguém? Impaciente, demonstrando mágoa com as palavras do marido, Gracinha respondeu: ainda não morreu, mas se você demorar muito a levar Clarinha para o hospital, pode ser que ela nos deixe. Assustado, Jonas quase gritou: o que está dizendo, mulher? O que tem Clarinha? O que ela tem não sei, somente o médico poderá dizer. Tomado de profunda ansiedade e receio do que poderia estar acontecendo com a filha que adorava, Jonas levantou-se, desceu a encosta e com passos rápidos foi em direção à sua casa, não se importando com a dificuldade que a esposa sentia em acompanhá-lo. A ele, no momento, o que importava era Clarinha, a filha que amava. Gracinha conhecera Jonas na praia, esta mesma praia que tanto fascinava, a ponto de passar horas admirando as ondas que se quebravam nas rochas, esquecendo-se até mesmo da esposa, que o esperava com ansiedade e preocupação. Desde o primeiro momento em que se viram, sentiram que algo muito forte aconteceria, e realmente foi o que aconteceu. Em poucos meses uniam-se em matrimônio. Gracinha nunca conseguira entender a razão do fascínio que Jonas sentia pelo mar e pelo azul do céu, algo que na verdade nem ele conseguia explicar. Ao ser interrogado pela esposa, respondia: não sei, Gracinha, na verdade não consigo explicar nem a mim mesmo. Essas ondas me atraem, me confundem, só isso. Às vezes vem à minha mente uma vontade forte de entrar nessas águas. Mas você não sabe nadar, Jonas, portanto não faça isso, porque será morte na certa. Não precisa me dizer, respondia Jonas com mau humor. Sei muito bem que não sei nadar, mas isso não me impede de sonhar. Encerrava o assunto sem dar chance à esposa de fazer qualquer outro comentário. Não sei, pensava Gracinha nesses momentos. Acho muito estranho tudo isso. Enfim, nada posso fazer, porque não tenho o que fazer. Jonas entrou ofegante em casa. Procurou por Clarinha e encontrou-a dormindo abraçada a uma boneca. Clarinha tinha apenas 7 anos de idade e sentia pelo pai um amor tão grande que, sendo por ele também correspondido, deixava Gracinha não raro enciumada. Nessas horas, com paciência, ele tentava minimizar o sentimento que machucava o coração da esposa. Ela é apenas uma criança, dizia-lhe Jonas. Não se justifica seu ciúme. Geralmente as filhas se apegam mais aos pais, é normal. Isso não quer dizer que não sinta também por você um grande amor filial. Então, o que você acha? Perguntou Gracinha entrando no quarto da filha.
É melhor levá-la ao médico, ela está com febre, exclamou Jonas. Vamos então. Jonas saiu apressado, levando a filha em seu colo. Esta, aconchegada nos braços do pai, continuava adormecida. Gracinha acompanhava o marido, sentindo o coração apertado em razão do receio que algo mais grave pudesse acontecer com a filha. Aliviava a angústia de seu coração materno, entregando-se à oração. Pai de misericórdia, olhai por minha filhinha, que mal iniciou sua vida terrena e já passa por esta aflição. Que sua saúde seja restaurada, para que seu sorriso não se apague e seus olhinhos não se fechem. É o que lhe suplico, Senhor. Enquanto aguardavam os resultados dos exames pedidos pelo médico, logo após examinar Clara, Jonas e Gracinha conversavam, tentando desse modo amenizar a preocupação que sentiu com o estado da única filha. O que será que nossa filha tem, Jonas? Perguntava ao marido com a voz entrecortada pelo choro. Não agindo diferente da esposa e sem se importar com as lágrimas que também molhavam suas faces, Jonas respondeu. Gostaria de saber, Gracinha, mas não tenho respostas para lhe dar. Vamos confiar e pedir ajuda ao nosso Criador, que é o Senhor da vida. Somente Ele possui todas as respostas. Deram-se as mãos e se entregaram à oração. O tempo foi passando, sem que nenhum dos dois se desse conta ou ouvisse a voz do médico, que delicadamente tentava trazer-os à realidade. Por favor, senhores, preciso falar-lhes, exclamou o profissional, sensibilizado com a atitude do casal. Assustados, tanto Jonas quanto Gracinha levantaram-se apressados, pedindo desculpas ao médico. Por favor, desculpe-nos. Estamos muito apreensivos com nossa menina. É nossa única filha e tenho medo de perdê-la. Com um leve sorriso em seus lábios, o médico respondeu, pois podem se alegrar. Sua filha não tem nada de grave, apenas um forte resfriado, mas gostaria de conversar com os senhores. Podem ir até a minha sala? Algo grave, doutor? Perguntou Gracinha aflita. O que está escondendo de nós? Vou repetir, minha senhora, sua filha não tem nada de grave, acalme-se. Não estou escondendo nada, e lhe digo que jamais faria isso. Por favor, venham comigo. Jonas e Gracinha seguiram o médico com o coração mais aliviado. Sentaram-se em frente ao profissional e mal podiam esconder a ansiedade que invadiu o coração de ambos. Com tranquilidade, o doutor iniciou. O que quero lhes dizer é que a filha de vocês nada tem de preocupante. Como lhes disse, não passa de um resfriado um pouco mais forte, mas sem nenhuma característica de algo mais sério. Mas... Foi interrompido por Jonas. Mas o que, doutor? Pelo amor de Deus, o que está querendo nos dizer? Achamos muito estranho que uma criança tão pequena ainda pudesse conversar com alguém que somente ela estaria vendo e principalmente falar coisas muito além da capacidade intelectual de uma criança de apenas 7 anos. Já sabiam disso? Diante da afirmativa de Jonas, o doutor perguntou, não acham estranho este fato? Sim, doutor, achamos, respondeu Gracinha, mas o que devemos fazer? Procurar alguém, um profissional, por exemplo, que pudesse auxiliá-los a agir com o cuidado que a situação merece. Jonas logo interveio. Faremos isso, doutor, e agradecemos muito ao senhor por nos alertar. Agora, já que Clarinha nada tem de grave, podemos levá-la para casa? Claro. Passei uma receita simples, o importante é mantê-la bem hidratada. Agradecemos muito ao Senhor pelo carinho com o qual cuidou de nossa filha. Apenas cumpri com o meu dever, vão em paz. E saíram. Jonas levava a filha no colo. Seu silêncio nada mais era do que o agradecimento que fluía de seu coração em direção ao pai. Gracinha, sem entender o que acontecia, o que de verdade teria querido dizer o doutor, perguntou ao marido. Graças a Deus, Jonas, que Clarinha não tem nenhuma doença grave. Tinha muito medo de que isso acontecesse, mas gostaria que me explicasse o que o doutor quis dizer quando sugeriu que a levássemos a um profissional. Ela tem alguma coisa na cabeça? Jonas sorriu levemente. Não, Gracinha. Nossa filha não tem nenhuma doença grave nem no corpo nem na cabeça. Mas porque ela conversa com alguém que ninguém vê? Gracinha, vamos deixar essa conversa para depois. Neste momento, vamos pensar em nossa filha, está bem? Claro.
respondeu Gracinha meio a contragosto. Seguiram até a casa em silêncio. Jonas se entregava a seus pensamentos. Sempre desconfiei de que Clarinha possuísse uma energia diferente, mais sutil. Sua percepção vai além do normal para uma criança. Vou verificar tudo isso com muita atenção. Assim que entraram em casa, Gracinha cuidou de acomodar Clarinha e foi até a cozinha preparar o jantar. Seu pensamento em relação à filha deixava aflita. O que será que tem essa menina? E por que Jonas reluta em explicar para mim o que imagino, ele já saiba, perguntava-se. As horas passaram e após notarem o sono tranquilo da filha, recolheram-se para o devido descanso. Sem conseguir adormecer, contudo, Gracinha novamente interrogou o marido. Jonas, exijo que me dê uma explicação, e não adianta fugir porque não vou aceitar seu silêncio. Sendo assim, perguntou de novo, o que tem nossa filha? Jonas segurou as mãos da esposa e respondeu, fique tranquila, Gracinha, nossa filha não tem nada grave. Mas, pelo amor de Deus, diga-me a razão de um médico sugerir um profissional. Que profissional é esse? Gracinha, o que imagino que nossa filha possua chama-se mediunidade, ele exclamou. Assustada, a esposa falou, mas o que é isso? Quem trata isso? Tenho lido alguns livros sobre esse assunto porque já desconfiava do que está acontecendo e aprendi que a mediunidade é uma faculdade natural, orgânica e espontânea que permite o intercâmbio entre o plano espiritual e o material. E isso é grave? Sorrindo, Jonas esclareceu. Não, Gracinha, não é grave. Como disse, é natural e espontâneo. E quem cuida disso? A mediunidade está inserida na doutrina espírita. E o que vamos fazer? Tenho receio do espiritismo. Não gosto nem um pouco dessa doutrina de falar com os mortos. Isso é coisa de gente ignorante. Com tranquilidade, Jonas respondeu à esposa. Calma. O que vamos e devemos fazer é procurar as pessoas certas no lugar certo e aprender a respeito disso para agirmos com prudência e equilíbrio, a fim de não prejudicarmos nossa filha, que ainda é uma criança. Estou assustada, respondeu Gracinha nervosa. Jonas abraçou a esposa e lhe disse, não precisa se assustar. Vamos procurar a ajuda certa para sabermos como lidar corretamente com esta situação. Pelo que sei, isso é mais comum do que imaginamos. Agora vamos dormir para descansarmos das nossas emoções. Segura nos braços do marido, Gracinha adormeceu. Capítulo 2. Pouco depois das 6 horas da manhã, Gracinha acordou. Fez uma rápida oração e dirigiu-se até a cozinha para preparar o desjejum de Jonas. Seu pensamento ia ao encontro das palavras do médico. Procurar alguém, um profissional, por exemplo, que pudesse auxiliá-los a agir com o cuidado que a situação merece, disse o doutor. Mas perguntava-se Gracinha, o que será que ele queria dizer e que profissional era aquele? Balançou a cabeça, tentando com esse gesto fugir dos pensamentos. Pronto, o café. Foi em direção ao quarto chamar Jonas. Ao passar em frente à porta do quarto de Clarinha, ouviu vozes. Estranhando, porque Jonas ainda não se levantara, voltou e entrou devagar para ver com quem sua filha conversava. A surpresa foi grande. Clarinha, sentada em sua cama, conversava tranquila com alguém que Gracinha não conseguia enxergar. No primeiro momento pensou, será, meu Deus, que minha filha tão pequena ainda está ficando doente da cabeça? Sem se fazer notar, deu meia volta e dirigiu-se ao seu quarto. Vendo que Jonas ainda dormia, aproximou-se e, tocando levemente seu rosto com as mãos, disse-lhe, acorde, venha ver o que está acontecendo com nossa filha. Jonas, sobressaltado, sentou-se na cama e exclamou, por Deus, Gracinha, o que está acontecendo para você me acordar dessa maneira? Venha ver com seus próprios olhos. Jonas levantou-se, vestiu um roupão e correu para o quarto da filha, acompanhado de Gracinha, que ficava cada vez mais amedrontada. Pararam em frente à porta e ficaram escutando Clarinha conversar com alguém que nem um nem outro podia perceber ou enxergar. Com que ela está falando, Jonas? Perguntou Gracinha, cada vez mais nervosa. Não sei, respondeu Jonas de pronto. Como não sabe? Você diz que isso é normal e está inserido na doutrina espírita. Pelo meu raciocínio, ela não está conversando com alguém do além, alguém que já morreu, é isso?
Provavelmente sim. E você diz assim com esta calma, não percebe o perigo que ela está correndo? Penso que nossa filha não está correndo perigo algum. Veja como está tranquila e sem nenhum receio. Isso me faz crer que deva ser um ser do bem. Ela nem percebeu nossa presença. Claro, ela está envolvida com uma energia de amor e, pelo que vejo, está se sentindo muito bem. E o que vamos fazer? Por enquanto, nada. Apenas aguardar e nos manter em oração. E assim fizeram. Passado mais ou menos um quarto de hora, viram que Clarinha deitou, ajeitou suas cobertas e fechou os olhos para dormir, o que aconteceu em poucos minutos. E agora? Perguntou Gracinha: o que vamos fazer? Por enquanto nada, respondeu Jonas. Vamos tomar nosso café e ajudar Clarinha a acordar. Enquanto tomavam de jejum, permaneceram em silêncio, cada um com seus pensamentos. Enquanto Gracinha se entregava ao receio de ver sua filha, tão pequena ainda, ser alvo de energias às quais ela desconhecia, Jonas, ao contrário, não alimentava nenhum medo. Entregava-se silenciosamente ao propósito de procurar alguém que pudesse ajudá-los naquele momento. Preciso aprender a lidar com esta questão para não prejudicar Clarinha, pensava. Com alegria, viram a filha tão querida chegar sorridente, feliz, sem demonstrar nenhum conflito. Gracinha, levantando-se, foi ao encontro da filha e perguntou: dormiu bem, Clarinha? Está se sentindo bem? Claro, mãe. Dormi muito bem, estou me sentindo ótima. Por quê? Respondeu a menina com a simplicidade de seus 7 anos. Pareço doente? Jonas, sorrindo, respondeu: não, filha. Sua mãe quer saber se você dormiu bem, só isso. Animada, Clarinha disse: em um momento acordei, não sei que horas eram, e encontrei com uma amiga muito querida que sempre vem falar comigo. Assustada, Gracinha perguntou com ansiedade: e quem é essa amiga, filha? Como falou com ela, se nem eu nem seu pai vimos ninguém entrar aqui? Sabe, mãe, acho que vocês não veem mesmo. Ela não mora aqui e vem somente para falar comigo. Ela disse que só eu posso vê-la. Jonas permanecia em silêncio enquanto sua esposa continuava interrogando: por que será que ninguém consegue vê-la? Porque ela não mora mais aqui, mãe, exclamou Clarinha com naturalidade. E onde ela mora, filha? Em uma colônia que se chama Luz da Vida. Jonas e Gracinha trocaram olhares, tentando cada um se sustentar no outro. Não sabiam o que dizer. Foi Jonas que inesperadamente perguntou: e o que vocês conversam, ou melhor, sobre o que essa sua amiga fala com você? Sobre muita coisa, pai, mas o principal é que eu devo ser obediente, seguir sempre as leis de Jesus, porque elas nos levam ao nosso Pai que está no céu. E você compreende essas leis, filha? Não, pai, mas como sou ainda muito nova, acho que ela vai falar para eu ir aprendendo devagar tudo que Jesus ensinou, o senhor não acha? Claro, acho sim, filha. Jonas se surpreendia com a espontaneidade com que Clarinha falava e pensava como uma garotinha podia aceitar com tanta naturalidade algo que poucas pessoas acreditavam que pudesse ocorrer por ser sobrenatural. Gracinha, por sua vez, questionava a veracidade de tudo que a filha falava. Meu Deus, pensava, tenho medo de que minha filha única esteja adoecendo mentalmente. Bem, voltou Jonas a dizer: chega de conversa. Sente-se à mesa e tome seu café. Com alegria, a menina sentou-se à mesa e pediu que a mãe lhe fizesse ovos mexidos com queijo. Jonas e Gracinha observavam a filha, que, sem demonstrar nenhum problema, tomava seu café com tranquilidade, enquanto Jonas analisava a situação com equilíbrio, sem maiores preocupações. Gracinha sentiu uma angústia apertando-lhe o peito. Seus pensamentos eram contrários aos de Jonas, não entendendo absolutamente nada a respeito de tudo o que ele lhe explicara. Não conseguia se acalmar. Meu Deus, cuide da minha menina. Ela é muito pequena ainda para viver coisas tão complicadas, pensava. Assim que Clarinha terminou, Gracinha preparou sua lancheira e levou até a escola. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. A criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde,
A lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. O Livro dos Médiuns, capítulo 28, questão 221, item 7. Capítulo 3. Os dias transcorriam sem novidades. Jonas, como sempre fazia todas as tardes ao chegar da sua lida na pescaria, dirigia-se para outro canto da praia, subia pelas pedras e, sentando-se na mais alta, desligava-se de tudo, dando atenção apenas para o fascínio que sentia ao olhar as ondas que batiam nas pedras em seu infinito ir e vir. Seu pensamento divagava, querendo acompanhar o vai e vem das ondas. Nem ele próprio conseguia explicar a sensação que tomava conta do seu coração. Sensação essa de parecer ter vivido em algum lugar distante, acima do mar no infinito. Pensava, meu Deus, o que será que existe entre a força poderosa do mar e a tranquilidade do azul do céu? Porque sinto em mim tão forte a saudade de um lugar que nem sei se existe ou existiu. Olhava o céu e pensava, quem sou eu na verdade? Sem resposta, continuava em silêncio, até que percebi os últimos raios do sol desaparecendo no horizonte, permitindo que a sombra do anoitecer cobrisse o céu e o mar. Já se faz tarde, pensou, tenho que ir. Com passos apressados, tomou a direção de sua casa. Seus olhos brilharam de alegria ao escutar a voz de Clarinha gritando, mãe, papai chegou, e correu abraçar o pai que tanto amava. Gracinha, apressada, tratou de colocar a mesa para o jantar. Você demorou hoje, Jonas? Exclamou. Pode ser. Distraí-me olhando o vai e vem das ondas. Sem tecer nenhum comentário, Gracinha colocou a mesa e o jantar foi servido. Gracinha olhava para o marido e deixava que seus pensamentos voassem. Não conseguia entender a fascinação de Jonas pelo mar, a ponto de ficar horas a fio contemplando as ondas que, ao seu ver, faziam sempre a mesma coisa. Ela não podia imaginar que para Jonas também era incompreensível tal atitude. Desde criança, Jonas corria para a praia próxima à sua casa e se perdia na contemplação do que achava gigantesco para a sua pouca idade. Embora sua mãe tentasse explicar que tudo era natural, que seguia a criação de Deus, Jonas, quando interrogado, respondia, não sei porquê, mãe, mas sinto saudade de um lugar que não sei onde é, mas imagino ser próximo ao mar, ao céu, enfim, não consigo explicar, sinto atração, apenas isso, mãe, atração. Filho, dizia sua mãe com a simplicidade das pessoas que pouca instrução possuem, mas que trazem no coração a sabedoria daqueles que seguem as leis divinas e as praticam no seu cotidiano. Tudo na natureza faz parte da criação de nosso Pai que está no céu, e realmente muitas dessas criações nos impressionam bastante, porque dentro de nossa pequenez e perante a grandiosidade de Deus, não conseguimos entendê-las. É natural que isso aconteça, mas devemos aceitá-las com gratidão por fazermos parte dessas magníficas criações de Deus. Jonas, na sua inocência, respondia, mãe, porque sinto saudade de alguma coisa que nem imagino que seja. Isso eu não sei responder, Jonas. Não tenho conhecimento para tanto. Penso que deve ser fantasia da sua mente infantil. Mesmo sem aceitar a explicação materna, Jonas dava por encerrada a conversa e corria alegremente pela areia. Os dias passavam seguindo a rotina natural. Nada de novo acontecia com Clarinha, até que em uma bela tarde Gracinha ouviu Clarinha novamente conversando com alguém. Aproximou-se e ficou escutando o que a filha falava. Não conseguiu ouvir as palavras proferidas por Clarinha, mas percebeu que ela balançava a cabeça, concordando com o que escutava. A preocupação tomou conta de seu coração. O que será que acontece, meu Deus? Por que minha filha tem esse comportamento que eu não consigo entender? Receio que tudo isso possa, com o tempo, interferir na sua serenidade, na sua maneira de se comportar. Enfim, tenho muito medo, pensava. Lembrou-se de que Jonas dissera que quando isso acontecesse, era para ela entrar em oração, e foi o que ela fez. Passado alguns segundos, Clarinha levantou-se e, vendo sua mãe, disse-lhe sorrindo, oi, mãe, eu estava conversando com minha amiga, a senhora viu? Embaraçada, Gracinha respondeu, não, filha, mamãe não a viu. Por quê? Interrogou a menina. Não sei, filha.
Talvez porque ela gosta de conversar somente com você. Ela é bonita? Sorrindo, Clarinha respondeu: É sim, mãe, muito bonita. Ela usa um vestido cor-de-rosa bem clarinho e é muito bonita, está sempre sorrindo. Aproveitando o momento, Gracinha perguntou: E o que ela fala para você, posso saber? Claro, mamãe. Ela fala que preciso ser obediente, educada e nunca me esquecer de conversar com Jesus. Gracinha gostou do que ouviu. Só isso? Perguntou. Não, mãe. Ela fala outras coisas. Que coisas? Que todos nós viemos com uma tarefa importante a ser realizada quando crescermos, e que é por isso que não posso esquecer os seus ensinamentos. Clarinha calou-se, mas depois de um tempo voltou a dizer: Mãe, não sei que tarefa é essa. Jonas, que chegara um tempo e em silêncio ouviu o diálogo entre mãe e filha, comentou: Não se preocupe, minha filha. Como sua amiga disse, todos possuem uma tarefa a cumprir na vida. Cada um está no lugar adequado a essa tarefa, e no momento certo você vai saber. Só não se esqueça de seguir seus conselhos, ou seja, não se esqueça de trazer Jesus no coração, porque é Ele que ensina a nos tornarmos criaturas de Deus. Clarinha correu a abraçar seu pai. Não vou esquecer, papai. Gracinha, emocionada, deixou que pequenas lágrimas escorressem pelo seu rosto. Está chorando, mamãe? Está triste? Não, filha, não estou triste. Ao contrário, estou muito feliz por ter uma filha linda como você. Qual a idade em que se pode, sem conveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso na idade, depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam mais impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeito físico é mais fadigante para o corpo. O Livro dos Médiuns, capítulo 28, questão 221, item 8. Capítulo 4. Jonas, como sempre fazia, acordou cedo, com os primeiros raios de sol. Olhou para Gracinha, que ainda dormia serena, levantou-se e, sem fazer ruído, deixou o quarto, indo até a cozinha preparar, como de costume, o café. Olhou pela janela, contemplando o belo espetáculo do amanhecer. Obrigado, Senhor, por ter me dado olhos para ver, poder sentir e perceber quão grandiosa é a vossa criação, pensou. Após alguns minutos, e satisfeito com o desjejum que preparara, trocou-se e se dirigiu ao seu trabalho. Jonas, assim como seu pai, já desencarnado, dedicava-se à pesca marítima para promover o sustento de sua família. E, acompanhado de Maciel, seu companheiro de há vários anos, enfrentava com ele a alegria de retornar com o barco cheio de peixes, mas que também amargava a aflição quando não conseguiam o que esperavam, pois sabiam que a venda seria fraca. Porém, a esperança nunca abandonou o coração dos dois amigos. Atracaram o barco no lugar costumeiro e lançaram a rede. Enquanto Maciel ficava atento à rede, Jonas olhava para o céu e, como sempre acontecia, sentiu uma sensação forte que chegava a apertar seu peito. Maciel, que já percebera o que acontecia com o amigo sempre que o via com o olhar fixo em um ponto, perguntou: E aí, amigo? De novo com a mesma sensação? Jonas, apenas com um monossílabo, respondeu: Sim. Mostrando preocupação, Maciel falou: Amigo, não seria o caso de você procurar ajuda? Sim, creio que sim, mas tenho receio do que pensariam de mim, no mínimo que sou louco. Não necessariamente, Jonas. Por que pensariam isso? Porque ninguém acreditaria que tenho uma sensação de saudade de um lugar ao qual nunca fui, simplesmente porque é o céu. Realmente parece coisa de louco. Se você procurar o lugar e as pessoas certas, tenho certeza de que não pensaria assim. Explique-se melhor, exclamou Jonas interessado. Ora, Jonas, você sabe tanto quanto eu que existe mais mistério entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Não é você mesmo que explica a mediunidade de sua filha tão criança ainda? Como você não será diferente? O que você está querendo dizer na verdade? Estou querendo dizer o que você sempre diz: procure ajuda para si mesmo, do mesmo jeito que procura para Clarinha. Simples assim. Sua filha possui uma mediunidade que precisa ser bem orientada e não incentivada por você e Gracinha, visto ser ainda muito pequena.
E você, adulto, também deveria procurar ajuda para resolver o que tanto o aflige no lugar certo e com as pessoas certas. Estou apenas repetindo o que sempre ouvi você. Jonas ficou pensativo. Pode ser que tenha razão, Maciel. Como você, posso falar abertamente. O que não posso fazer com Gracinha porque ela levaria a excessiva preocupação. Claro, amigo, fale. Maciel, o que acontece comigo é muito estranho. Perco-me observando determinado ponto do céu e sentindo algo que não entendo. Como assim? É como se eu tivesse estado em algum momento naquele lugar. Bate uma certeza de que existe um lugar entre o céu e o mar, o que sei ser impossível, mas que minha emoção me diz ser real. Não é coisa de louco? Com cuidado, Maciel respondeu. É estranho, mas não necessariamente coisa de louco, por isso, meu amigo, sugiro que procure ajuda. Antes que Jonas respondesse, perceberam que precisariam puxar a rede, o que fizeram. E quando esta surgiu repleta de peixes, os dois amigos gritaram de alegria. Após recolherem os peixes, colocando-os nos recipientes adequados, tomaram o rumo da praia, trazendo um sorriso nos lábios pelo sucesso da pesca. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. O Livro dos Espíritos, capítulo 3, questão 55. Jonas e Maciel sorriam felizes ao verem Clarinha acompanhada da mãe, correndo ao encontro do pai, gritando: Pai, pai, quero ver os peixes. Jonas abriu os braços e aconchegou a filha que amava tanto em seu peito. Filha, que bom que veio encontrar com o papai, exclamou, deixando transparecer toda a alegria que sentia. Gracinha, aproximando-se, deu um beijo no marido, cumprimentou Maciel e disse-lhes: Que bênção, o barco veio cheio. E não é? Hoje foi um dia de muita sorte para nós, falou Maciel. Depois de todos os procedimentos realizados, Jonas, com o braço passado nos ombros de Gracinha e levando Clarinha pela mão, retornou à casa com o coração agradecido pela pesca realizada. Sentado à mesa para o jantar, disse à esposa: Gracinha, o que aconteceu hoje fazia dias que não acontecia. Voltar com o barco repleto de peixes foi muita sorte. Clarinha, parecendo não prestar muita atenção à conversa dos pais, falou com simplicidade: Pai, o senhor e o tio Maciel tiveram a ajuda daquela moça bonita que os acompanhava. Isso não é sorte, pai, é bênção de Jesus. Gracinha, impetuosa, respondeu: Posso saber que moça é esta, Jonas? Você está levando moças com vocês? Jonas, mais preocupado com o que sua filha acabara de dizer, apenas respondeu: Não seja boba, Gracinha. Não levo moça nenhuma. Você não percebe a importância das palavras de nossa filha? Importância? Como assim? Sem lhe dar maior atenção, Jonas dirigiu-se a Clarinha. Filha, o que você está querendo dizer? Explique com mais clareza. Papai, eu quero dizer que no seu barco estava uma moça muito bonita, que sorriu para mim, e eu senti uma coisa gostosa aqui no meu coração. Não sei explicar, mas entendi que foi permitido que ela o ajudasse, e também ao tio Maciel. Por isso, acho que não tiveram sorte, mas sim ajuda pelo esforço do senhor e do tio. Ao ouvir as palavras de Clarinha, sua mãe, sentindo-se envergonhada por haver desconfiado de imediato do marido, disse-lhe: Perdoe-me, Jonas. Mais uma vez fui impulsiva e falei sem pensar, dando vazão ao meu ciúme. Isso acontece, Gracinha, porque você não consegue confiar em mim. Está sempre procurando motivos para provar não sei o quê. Voltando-se para a filha, ia continuar a conversa, mas percebeu que Clarinha já havia se levantado e, como qualquer criança, deliciava-se com as brincadeiras que sempre fazia com seu cachorrinho Toby. Gracinha, será que você não consegue perceber as coisas importantes que nossa filha nos fala? É óbvio que ela viu algum espírito no barco, está claro isso. Eu tenho muito medo dessas coisas, Jonas. Já falei para você.
Eu respeito, mas se não podemos nem entendemos como lidar com essa situação, vamos procurar ajuda, como já havia falado. O que você vai fazer? Vou falar com um rapaz que sempre vejo na padaria conversando a esse respeito com o Senhor João. Ele pode me dizer alguma coisa que nos direcione para o comportamento adequado e depois? E depois o que, Jonas? Nunca lhe disse, Gracinha, mas acontecem certas coisas comigo que também acho muito estranhas. Conversando com Maciel, ele me orientou a procurar ajuda. Mas o que acontece com você, Jonas? E por que nunca me contou? Nunca disse a ninguém, a não ser nesta pescaria em que conversei com Maciel. Na verdade, receava ser taxado de louco ou coisa parecida, mas vejo que, principalmente para Clarinha, se faz necessário aprender mais sobre essas coisas. E completou: gostaria que você procurasse ficar mais calma sobre o que acontece com nossa filha. Ela é uma criança e as coisas acontecem com ela de maneira natural, portanto, não podemos assustá-la. Como assim? Você já percebeu que tudo o que ela fala não lhe causa medo? Fala tranquilamente, como se fosse absolutamente natural. Cabe a nós prestar muita atenção e agir com sabedoria para não assustá-la. Será que isso passa, Jonas? Não sei. Aliás, não sei nada a respeito, mas imagino que seja algo bom, porque ela é uma criança saudável, carinhosa e feliz. Isso não deve estar trazendo nenhum transtorno para a sua saúde. Mas fique tranquila, que vou procurar saber mais a respeito de tudo isso. Bom, assim me sinto melhor. A mediunidade real é uma faculdade preciosa que adquire tanto mais valor quanto mais é empregada para o bem, exercida religiosamente e com desinteresse completo, moral e material. Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, 4ª edição. Capítulo 5. Os dias foram passando, sem que nada de anormal ou importante acontecesse. Clarinha frequentava a escola, brincava com suas coleguinhas e vivia feliz em acordo com sua idade. Jonas parecia ter se esquecido de seus pensamentos, que considerava estranhos, e nada fez para procurar o entendimento das questões que o incomodavam. Gracinha, pensando que o assunto havia sido esquecido pelo marido, e não querendo trazê-lo de volta, permanecia em silêncio, sem nada perguntar, mas em seu íntimo trazia a dúvida e o receio das coisas que Jonas lhe falara, sentindo o desejo de tocar no assunto para ver se de uma forma ou de outra ele poderia se esclarecer. Muitas vezes lembrava-se das palavras ditas por sua amiga e vizinha Augusta. É preciso nos aproximarmos de Deus, Gracinha. Não importa qual via iremos percorrer, o que de verdade importa é chegarmos até Ele, porque quem está próximo de Deus o entende. Quem está um pouco distante ouve as vozes, mas não consegue entendê-las. Quem está muito distante nada ouve. Na ocasião, Gracinha questionara: o que fazer para ouvi-lo? Para ouvi-lo é mister aproximar-se dele, mas isso não é fácil. E Augusta continuou: algumas pessoas mais santas conseguem-no sozinhas, para outras, empedernidas pelo mal, não adianta nem mesmo ajudar. Todavia, entre elas que naturalmente cultivam a virtude e outras que não lograram se afastar dos vícios, a maioria pode se aproximar de Deus se for ajudada. Como assim? Veja, Gracinha, a doutrina espírita é a consolação, ensina os valores reais da vida, ou seja, o caráter, a dignidade e o respeito pelo próximo e por si mesmo. Esclarece-nos que Deus nos mostra com suas leis o caminho seguro da elevação, mas não o percorre por nós, porque essa tarefa é nossa, você me entende? Gracinha lembrava-se de como se sentir atingida por essas palavras de Augusta. Voltando à sua realidade, pensou: talvez Augusta tenha razão. Preciso afastar esses pensamentos de medo e incertezas quanto à doutrina espírita e confiar na bondade de Jesus, que não nos desampara. Sentindo-se mais confiante, voltou às suas tarefas diárias. O tempo passava, dando curso à vida. Jonas e Gracinha perceberam que o contato de Clarinha com os seres espirituais diminuiu, e em vista disso, Jonas deixara de lado sua preocupação e nada fizera para entender o que na verdade acontecia.
Ao contrário de Clarinha, suas impressões, suas sensações aumentavam consideravelmente sempre que se dirigia ao local onde se dedicava aos seus devaneios, os sentimentos de saudade que não conseguia explicar. Lembrava-se das palavras sensatas de Maciel quanto a procurar explicação para esses sentimentos, para ele estranhos, mas perfeitamente explicáveis pela doutrina espírita. No fundo, embora dissesse sempre para Gracinha que tudo era natural, guardava em si o receio de saber a verdade, até que um dia, em conversa com Maciel, este lhe dissera: meu amigo, qual é a razão de seu medo diante desses fatos? Não é melhor saber o que acontece do que viver nesta dúvida em que vive, tentando sem nenhum embasamento dar soluções para algo que desconhece? Perguntava-lhe o amigo. Nessas horas, Jonas concordava com o amigo. Sei que tem razão, Maciel, mas parece que algo me impede de ir em busca do aprendizado da verdade, não sei explicar. Apesar de viver feliz com Gracinha e Clarinha, sinto uma insatisfação para a qual não encontro razão. É estranho, mas sinto que mereço mais do que possuo. Se quiser, podemos ir juntos. Conheço um lugar de inteira credibilidade. Acredito que lá poderá receber as explicações que deseja. Você tem razão, meu amigo, irei sim. Marque o dia. Vou ver o dia em que há palestra e aviso. Ótimo, fico no aguardo, respondeu Jonas e pensou. Será que não irá confundir mais a minha cabeça? Em menos de 48 horas, Maciel deu a notícia ao amigo. Tudo certo, Jonas. Vamos amanhã às 20 horas. Percebendo a mudança no rosto de Jonas, acrescentou. Meu amigo, não tenha receio. Nada de extraordinário irá acontecer. Onde está aquela pessoa que encarava com naturalidade os fatos que aconteciam com sua filha, que acalmava Gracinha dizendo que iria procurar ajuda e que tudo era natural? Você tem razão, amigo. Sempre encarei com naturalidade tudo o que acontecia com Clarinha, mas comigo acho diferente. Por quê? Perguntou Maciel. Com Clarinha parece uma coisa mais palpável, explicada. Enfim, comigo penso não ter explicação, sentir saudade de um lugar a qual nunca fui e que nem deve existir, parece coisa de louco mesmo. Ora, Jonas, existem muitos mistérios que não temos ainda condições de entender, mas com certeza poderão ser explicados. Como assim? Jesus não disse: há muitas moradas na casa de meu pai? Sim, mas daí achar que estive lá vai uma grande diferença. Maciel, que conhecia um pouco sobre a reencarnação, assunto aprendido nas poucas vezes em que comparecera às palestras da casa espírita aonde iria levar Jonas, respondeu: meu amigo, parece estranho, concordo, mas morávamos em algum lugar antes de chegarmos aqui na Terra. Isso quer dizer que podemos trazer lembranças desse lugar. Você acha mesmo que isso é possível? Perguntou Jonas, curioso. Olha, amigo, conheço pouco ou quase nada desse assunto, mas tenho cá comigo que é bem possível sim que isso aconteça. Não sei não. Em todo caso, não custa irmos atrás dessas explicações, que com certeza devem existir. Somos muito ignorantes ainda nas coisas de Deus, Jonas. Sabemos muito pouco da grandiosidade de Deus, de suas leis imutáveis, que nos mostram o caminho a seguir. Enfim, na maioria dos casos, damos nossas definições sempre de acordo com nossa vontade, nossa preguiça em mudar, em aprender a respeitar e amar nosso semelhante. O acaso não existe nas obras da criação divina. As coisas se articulam sempre de acordo com as leis de Deus. Um pouco espantado diante das palavras do amigo, Jonas disse: estou impressionado com seus argumentos, Maciel. Não imaginava que tivesse esses conceitos. Nunca me falou nada, mas acho que tem razão. Vamos sim. Posso levar Gracinha? Claro, e se quiser pode levar Clarinha também. Jonas pensou, que estranho. Achei natural tudo o que acontecia com Clarinha, orava e confiava, entretanto comigo está sendo diferente. Vou sim com Maciel, quem sabe terei as respostas que desejo. Assim que chegou a casa, procurou a esposa e lhe disse: Gracinha, tive agora mesmo uma conversa com Maciel e suas explicações me fizeram pensar em ir com ele a uma casa espírita. O que você acha? Não sei, Jonas. Tenho um pouco de receio em me aprofundar nestas questões, mas a bem da verdade,
Augusta também andou falando umas coisas comigo que me fizeram pensar. O que, por exemplo? Disse-me que a doutrina espírita é a consolação que Deus nos enviou e que ela nos mostra o caminho a seguir se quisermos estar harmonizados com as leis de Deus. Achei bonito e verdadeiro o que ela disse, e assim como você, fiquei pensando nessa possibilidade. Como eles mesmos disseram, falou Jonas, o acaso não existe. O que de verdade existe é a bênção de Deus presente na nossa vida. Tem razão, Jonas. Penso que devemos seguir seus conselhos, afinal, nada temos a perder. Ao contrário, imagino que temos muito a ganhar, principalmente a esperança no futuro. Só não sei se devemos levar Clarinha o que acha. Não vejo nenhum empecilho para ela não ir. Penso até que será bom para ela. Lembro que em outra ocasião em que conversava com Maciel, ele disse que em uma reunião, Joana de Ângeles disse: quando as circunstâncias conspiram contra as realizações, perturbando e afligindo, a esperança revigora o entusiasmo e insufla o ânimo necessário para que se prossiga até o fim. E quem é Joana de Ângeles? Perguntou Gracinha interessada. Sei que é um espírito de muita luz e que dá a comunicação através do médium Divaldo Franco. Não sei mais nada também, tudo é muito novo para nós, Gracinha. Não temos nenhuma condição de saber sobre esse assunto. Tem razão, Jonas, vamos aguardar. Temos uma vida tão corrida que não nos sobra tempo para mais nada, nem para aprender sobre nós mesmos. Decididos, esperaram com ansiedade o dia de irem à reunião. Os encarnados não têm tempo de perceber, em seu sentido verdadeiro, todas as manifestações naturais da presença divina em seu caminho. Entretanto, elas estão espalhadas à sua volta, tentando, como estrelas cadentes, iluminar o caminho e abrir os olhos cegos às belezas do Pai. A natureza, em sua magnitude, brinda a todos com o nascer e o pôr do sol, os pontos brilhantes enfeitando o céu em noites de luar, ou a chuva generosa que cai, permitindo a germinação das plantas e trazendo a fartura. Tudo com o equilíbrio que somente a sabedoria de Deus poderia construir. Se existem desequilíbrios na natureza, como enchentes, secas, terremotos e outros mais, foram os próprios homens que os provocaram na ânsia de devastar o universo. A presença de Deus entre a humanidade é a própria vida. Vejam aquele que tem olhos de ver e ouçam aqueles que possuem ouvidos de ouvir. Deus é a própria existência do ser. A presença de Deus em nós dá-nos a certeza de que devemos primeiro crer, depois iremos ver. A vida espiritual é muito sutil. A humanidade necessita aprender isto. Podemos alcançar essa sutileza através da bondade do ato de amar a vida e os nossos semelhantes. Quanto mais o homem se despojar das vaidades terrenas e ficar pronto para amar verdadeiramente, mais fácil será conseguir se sintonizar com este mundo maravilhoso de amor e fraternidade, por meio da presença de Deus em cada ser de sua criação. Capítulo 6. O dia esperado finalmente chegou. Com alegria, Jonas e Gracinha, levando Clarinha, que sorridente acompanhava os pais, chegaram à casa espírita junto com Maciel. Assim que se aproximaram do portão de entrada, encontraram-se com Augusta. Augusta, exclamou Gracinha, que prazer ver você aqui. Prazer sinto eu, Gracinha, em vê-los aqui. Esperei muito que este dia chegasse, minha amiga, pelo bem de vocês. Espero que se sintam bem e que possam iniciar um novo caminho de conhecimento. Será importante para Clarinha entender o universo espiritual. Poderão assim orientá-la de uma maneira equilibrada. Estamos entusiasmados, Augusta, com essa possibilidade de aprendizado. Entraram e aguardaram com ansiedade o início da reunião, que não demorou a acontecer. Suave melodia levava todos a pensarem em Deus e na bênção de estar vivo. Após singela prece da orientadora, em silêncio, dirigiram-se à sala onde era ministrado o passe. Em seguida, voltando à sala principal, acomodaram-se e esperaram em prece o início da palestra, que se iniciou assim que Dona Cecília entrou na sala. Senhor,
ilumine os nossos pensamentos, direcione-os para a eternidade e para a certeza da vida eterna, porque somente assim poderemos comandar de maneira sadia, íntegra e pura as nossas palavras. Se pensarmos na vida futura, se pressentirmos a verdade do amanhã na vida eterna, policiaremos nossas palavras para que elas jamais ofendam, machuquem ou humilhem o nosso próximo, mas sim para que fluam de dentro de nós com o único intuito de auxiliar, confortar, incentivar, levantar o ânimo de quem as escuta, levando-o a acreditar mais em si mesmo, na própria vida e principalmente em Deus. Um pensamento negativo destrói e corrói a alma e a matéria, levando-nos à doença física e espiritual, ao passo que o pensamento positivo nos eleva, melhorando nossa saúde por meio da energização que provém da própria positividade. E isso sem falar nos benefícios que podemos levar ao semelhante quando vivemos em paz com nossos pensamentos e sentimentos. Quando a fraqueza e o descrédito se abaterem sobre nós, oremos, pura e sinceramente, integrando-os com o mundo espiritual, fazendo chegar até o mundo maior as nossas necessidades, e assim receberemos o remédio para os nossos males. Durante nosso crescimento, vamos desenvolvendo nossos sentidos, sem os quais deixamos de perceber muitas sensações importantes, mas é preciso perguntar a nós mesmos: será que estou conseguindo realmente utilizar meus sentidos com o potencial que cada um possui? Quando olhamos alguém, o fazemos tão maquinalmente que sequer conseguimos sentir esse alguém na sua essência, no seu todo. Acostumamo-nos a usar os olhos para olhar e não para ver. Quando conseguirmos nos aproximar da essência do nosso semelhante, teremos condições de entender, sem julgamento, e ajudar com desprendimento, porque veremos um espírito perdido nos próprios enganos, mas em busca da perfeição. É preciso aprender a olhar com olhos de amor e compreensão, ouvir com o coração, tocar com suavidade e carinho, dizer palavras de esclarecimento e incentivo para que possamos entrar no íntimo de quem nos ouve e levar confiança, esperança e fé à sua própria capacidade e, principalmente, a fé em Deus. Cecília silenciou, deixando transparecer a emoção que lhe tocava o coração, e orientou: vamos orar, meus irmãos. Senhor, use-me para o bem, use-me para espalhar compreensão e afeto para os meus irmãos, que eu saiba abrir meu coração e meus ouvidos para as vossas palavras de amor, que eu seja o mensageiro da vossa verdade e principalmente que eu viva a vossa verdade, porque quero ser coerente comigo mesmo. Se eu não tiver, não poderei oferecer, e quero ter dentro de mim a certeza de que um dia me encontrarei convosco, e humildemente, beijando-lhe os pés, o ouvirei chamar-me, meu filho. Cecília retirou-se da sala. Aos poucos, todos foram saindo, não sem antes beber a água fluidificada, colocada em copinhos sobre uma mesa próxima à saída. E então Jonas perguntou a Maciel o que achou da nossa reunião. Entusiasmado, Jonas respondeu: gostei muito, Maciel, mas fiquei um pouco decepcionado, exclamou. Maciel estranhou. Decepcionado? Não consigo ver razão para esse sentimento. Pode explicar melhor? Timidamente, Jonas falou: sabe o que é, amigo? Eu esperava ouvir explicações, respostas para minhas perguntas. Entretanto, Dona Cecília não mencionou nada a respeito. Jonas, tudo acontece no tempo certo. Não chegou o momento ainda para você. E vamos considerar que é a primeira vez que comparece e já quer que tudo corra de acordo com a sua vontade. Não é assim que funciona, meu amigo. Ouvimos o que todos nós precisávamos ouvir e o que necessitamos aprender. Você prestou atenção na palestra? Claro, respondeu Jonas. Então, meu amigo, por hoje é suficiente. Você já tem no que pensar. Como assim? Jonas, como diz Dona Cecília, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de escutar e coração de sentir. Enquanto os dois amigos conversavam, Gracinha prestava atenção nas palavras de Maciel e sentiu uma sensação de bem-estar dominar seu coração. Jonas, ainda insatisfeito, perguntou ao amigo: eu poderia conversar com Dona Cecília? Ela ainda não saiu.
Maciel estranhou a pergunta do amigo. Sinceramente, não sei se é conveniente, exclamou. Gracinha interveio. Jonas, que imprudência é essa? Por que essa vontade em querer falar com Dona Cecília? Não sei, Gracinha, mas gostaria muito. Enquanto falavam, viram Cecília se aproximar e gentilmente perguntar. É a primeira vez que os vejo aqui. São amigos do nosso irmão Maciel? Maciel adiantou-se e respondeu. Sim, Dona Cecília, são meus amigos. Sejam bem-vindos. Jonas, querendo aproveitar a oportunidade, perguntou. Eu gostaria muito de me aconselhar com a senhora. Será que poderíamos conversar? Claro. E rapidamente completou. Mas não agora. Já se faz tarde e preciso ir. Façamos o seguinte, na próxima reunião, venha um pouco mais cedo. Terei prazer em conversar com o senhor, pode ser? Evidente que sim. Prontamente respondeu Maciel. Virei com certeza, não é, Jonas? Claro, claro. Vou aguardar ansioso. Então, boa noite, disse Cecília. Tive muito prazer em conhecê-los. Para nós foi uma imensa alegria conhecer a senhora, falou Gracinha. Despediram-se e tomaram cada um o rumo de casa. Seguiam em silêncio, mas cada um alimentava em seu coração a reação que as palavras de Cecília haviam causado. Gracinha sentia-se agradecida por tudo que ouvira e aprendera, e pensava, sou grata, Senhor, pelo aprendizado de hoje, que eu saiba trazê-lo para o meu coração. Maciel olhava para o amigo e pensava, sabe bem a teoria, mas não consegue colocar a prática em si mesmo. Aceitou com tranquilidade a mediunidade de sua filha, entretanto, assusta-se com a própria, com sua capacidade de percepção. No momento adequado encontrará suas respostas, concluiu. Diferente de Gracinha e Maciel, Jonas não aceitava o fato, que julgava importante, de não ter recebido o que viera buscar, ou seja, explicações para suas sensações, para sua impressão de haver estado em algum lugar distante, de sentir saudade de algo que não fazia a menor ideia do que poderia ser. Maciel, que observava o amigo, disse-lhe, Jonas, o que está preocupando você que o deixa assim inquieto? Maciel, como não ficar inquieto se não consigo chegar a nenhuma conclusão quanto ao que sinto? Entendo o que acontece com Clarinha, sei que possui mediunidade, enfim, percebo que para ela existe uma explicação, mas quanto a mim, não vejo explicação nenhuma, exclamou. Com um leve sorriso nos lábios, Maciel respondeu, amigo, assim como Clarinha, você também possui mediunidade, são diferentes, cada uma com a sua característica, mas as duas são mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade, todos importantes. O que é necessário é estudar para compreender esse fenômeno com que nosso Pai nos presenteia. Através dele, somos consolados e passamos a entender melhor a vida que se segue depois do túmulo. Gostaria mesmo de entender. Calma, amigo. Tudo acontece na hora e no momento certos. Continue participando dessas reuniões. Suas respostas chegarão. Gracinha, que a tudo prestava atenção, falou. Maciel tem razão, Jonas. Você me acalmou quanto a Clarinha, agora acalme a si mesmo. Maciel gostou do que ouviu. Sua esposa tem razão. Nada nas leis de Deus possui 2 pesos e 2 medidas. Necessário se faz orar, confiar e aguardar o momento certo para algumas respostas que podemos receber aqui nesta vida, porque todas as outras somente teremos no reino de Deus. Seguiram em silêncio. Deus não envia nada de graça, mas dá-nos a oportunidade, o esclarecimento e as condições para alcançarmos nosso ideal, que devemos buscar através da nossa reforma interior. A essência da alma, de Irmão Ivo. Capítulo 7. 15 dias se passaram. Jonas, escutando a voz conhecida de Maciel, apressou-se em recebê-lo. Então, amigo, vamos hoje à reunião? Surpreso, Jonas respondeu, nossa, havia me esquecido. Com naturalidade, deu um grito chamando Gracinha. O que foi, Jonas? Qual a razão desse grito? Avistando Maciel, cumprimentou. Olá, Maciel, que traz você aqui? Gracinha, foi Jonas quem respondeu. Ele veio nos chamar para irmos à reunião da casa espírita. Você quer ir? Claro, vamos sim. E Clarinha? Perguntou Jonas. Esperem um instante, vou levá-la até a casa de minha mãe.
Ia saindo quando ouviu Maciel dizer: "Por que não a levam?" Gracinha e Jonas se olharam e, não sabendo o que dizer, apenas perguntaram: "Ela pode ir? Não é muito pequena ainda?" "Claro que pode", respondeu Maciel. "Além da reunião para os adultos, existe o encontro de crianças em uma sala onde uma irmã trabalhadora da casa fica com elas. Conta-lhes histórias edificantes, fazem desenhos, enfim, está acostumada com essa tarefa. Podem deixá-la sem preocupação." Feliz, Gracinha respondeu: "Se é assim, esperem só um instante que vou arrumá-la." E entrou apressada. "Ela ficou contente", disse Jonas. "Isso é bom. Vai ser ótimo para Clarinha entrar em contato com a verdade de uma maneira apropriada para a sua idade, além de se relacionar com outras crianças." "Toda casa espírita possui esse trabalho com a infância." "Deveria ser assim, Jonas, mas infelizmente nem todas as casas possuem esse setor." "Por quê?" "Por diversas razões, Jonas, mas não por falta de desejo ou de amor pelas crianças. Na realidade, não é tão fácil conseguir tarefeiros que estejam dispostos a se entregarem ao semelhante. Os homens se acostumam a pedir e não a agradecer, por meio de sua cooperação com o trabalho que visa aliviar as dores e a angústia do próximo." E continuou: "Os orientadores têm por prioridade elucidar os irmãos sobre a doutrina espírita e a importância da prática da caridade, trabalhando assim pela própria reforma íntima. Mas nem sempre aqueles que frequentam assiduamente as reuniões colocam em prática o aprendizado que nos faz buscar a verdade de Cristo. Por esse motivo, muitas casas espíritas possuem dificuldade para sustentar seus ideais em relação ao semelhante." Jonas ia continuar com suas perguntas quando foi interrompido pela voz alegre de sua filha. Papai, é verdade que vou com o senhor e a mamãe?" "Sim, filha, é verdade. Você gostou?" "Sim, muito", exclamou Clarinha feliz. "Gostei muito de ir lá, assim eu posso ver minha amiga." Gracinha abraçou a filha e lhe disse: "Querida, desta vez você vai ficar junto com o papai e a mamãe." Antes que terminasse, Clarinha perguntou: "Por quê?" "Você vai ficar com outras crianças em outra sala." "Sozinhas?" "Não, filha. Com uma professora que vai mostrar uma porção de brinquedos, contar histórias, enfim, você vai gostar muito, tenho certeza." "Se a senhora está falando, vou gostar sim, mamãe." Seguiram animados para a reunião. No horário marcado, iniciaram-se os passes. Enquanto Gracinha ouvia a suave melodia que levava a todos, deixava seu pensamento voar em direção ao seu passado de criança e adolescência. Recordava-se da avó materna, que era incansável na sua demonstração de amor para com a família e o semelhante. Via com seu rosto meigo, marcado pelas difíceis experiências de sua vida, o constante avental amarrado na cintura, companheiro inseparável das mãos carinhosas que a todo instante preparavam quitutes para saciar a fome de muitas crianças famintas do bairro pobre. Ela agasalhava, esquentava os que sentiam frio, falava de amor de Jesus e de compreensão. Percebeu que tivera ao seu lado uma cristã de verdade, não de palavras, mas de obras, uma cristã que não temia levantar a bandeira de Cristo. Sentiu pequenas lágrimas escorrerem de seus olhos ao se dar conta de que tivera muito, mas que aprendera pouco. "Sempre é tempo", como disse Maciel certa ocasião. "É chegada a hora de reagir, e é o que vou fazer. Me entregar ao conhecimento das leis divinas, tentar ser alguém melhor para mim, para minha família e para o mundo." Satisfeita com a própria decisão, elevou seu pensamento e se entregou à prece, aguardando o início da palestra. Após poucos minutos, Cecília entrou e, proferindo singela prece, iniciou sua palestra. "Meus irmãos em Cristo, se acreditamos firmemente na palavra de Deus, nos ensinamentos que Jesus nos deixou, não devemos nos amedrontar diante das dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada neste mundo físico. Caminhada esta com a finalidade de promovermos nossa reforma interior, tornando-nos criaturas melhores. Precisamos tirar desses problemas o alento através da fé, naquele que nos criou e na certeza de que cada obstáculo vencido, com dignidade e coragem, é um passo importante rumo à nossa evolução espiritual.
A partir do momento em que conseguimos enxergar e compreender o Evangelho de Cristo, nossa missão passa a ser a missão do verdadeiro cristão, ou seja, propagar a verdade de Jesus aos irmãos que ainda não conseguiram se aproximar dele, vivendo longe da verdade redentora, à margem dos ensinamentos das leis divinas. Mas isso se faz com o respeito, a dignidade e a humildade aliados à caridade e à fraternidade com nossos semelhantes. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Necessário se faz esclarecer sobre a espiritualidade, falar de paz, de consolação e de esperança, aproximar-se das pessoas com coragem, mas também com tolerância, ensinar a verdade, mas respeitando os limites e a compreensão de cada um. A missão do cristão é sublime. Feliz aquele que consegue trabalhar em nome de Jesus com equilíbrio, desinteresse e sem outro motivo senão o de auxiliar o próximo. Falar de perdão. Aquele que busca a paz interior precisa aprender a calar em seu coração a inveja e a discórdia, para que floresçam a paz e o amor na sua expressão mais pura. Cecília silenciou por alguns instantes, permitindo que todos se deliciassem com a beleza suave da música ambiente, e voltou a dizer: não tenham medo de empunhar a bandeira de Cristo, porque Jesus não teve medo de sofrer por nós, mostrando-nos a grandeza do amor divino. Ensinou-nos que aquele que crê, verá. Aquele que não tiver receio de trabalhar na seara do Pai e o fizer com amor e suavidade, aproximar-se do reino dos céus, porque somos filhos de nossas obras e nosso mérito é recompensa, serão segundo o que tivermos feito. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos auxilie sempre para que possamos cumprir nossa missão de verdadeiro cristão, esclarecer, auxiliar, amparar, compreender, perdoar e, sobretudo, amar. Ao terminar as palavras, foram desnecessárias, porque todos se levantaram e se abraçaram, na certeza da proteção e das bênçãos em suas vidas. Jonas, ainda surpreso com tudo o que ouvira, nem ousou solicitar de Cecília um encontro para esclarecer as suas dúvidas. Em pouco tempo o salão se esvaziou e as luzes se apagaram, permanecendo apenas uma tênue luz azul. Quando as portas se fecharam e nenhum encarnado se encontrava mais no recinto, os espíritos ali presentes continuaram em prece, agradecendo ao Pai pela oportunidade recebida. Os dias seguiram seu curso. Jonas, entusiasmado com as questões aprendidas na casa espírita, passava o seu tempo de folga pesquisando os livros indicados por Cecília. Em uma tarde de sol, assim que retornou da pescaria, Jonas chamou Gracinha e Clarinha para acompanhá-lo até as pedras, lugar onde era invadido pelas sensações que o incomodavam tanto. Às 16 horas, estavam os três sentados um ao lado do outro, ouvindo a narrativa de Jonas. Então é isso que acontece comigo, Gracinha. Sinto que existe algo de diferente entre a imensidão do mar e o infinito do céu. Pode parecer coisa de louco, mas é uma impressão muito forte e que me dá um sentimento estranho de saudade de algo que nunca vi e nem sei o que pode ser. Gracinha, tentando entender o marido, disse-lhe: talvez um filme que assistiu e que marcou você, Jonas. Neste espaço, com certeza, não existe nada. Sei disso, Gracinha. Era sobre isso que gostaria de conversar com Dona Cecília. O que será que existe nesta imensidão do universo? Eu não sei, Jonas. Não faço a menor ideia. Na próxima reunião perguntaremos para Dona Cecília. Iam mudar de assunto quando inesperadamente ouviram a voz de Clarinha que disse: são colônias, mamãe. Colônias espirituais que estão espalhadas por todo o universo. Estupefatos, Jonas e Gracinha não sabiam o que dizer. Gracinha, recuperando-se da surpresa, perguntou: o que você está falando, Clarinha? O que são colônias espirituais? É isso? Sim. E podemos saber de onde tirou essa maluquice? De lugar nenhum, mãe. Apenas ouvi o que me disseram. Pelo amor de Deus, filha, quem disse isso para você? Ora, mamãe, a moça que sempre conversa comigo. Tome cuidado, filha. Ela deve estar brincando. Falou Gracinha ansiosa. Não, mãe, ela não brinca, só fala a verdade e eu acredito nela. Por quê? Porque ela só me diz coisas boas.
pede que eu nunca deixe de amar Jesus e as pessoas e me deixa feliz. Jonas, que até então permanecera em silêncio, pensou: meu Deus, será que tudo isso é verdade? Se for, pode ser a explicação que tanto procuro. Vou conversar com Maciel sobre isso. Vendo que Clarinha brincava feliz com o cachorrinho que levava sempre com ela, achou por bem encerrar o assunto, fazendo um sinal a Gracinha para que não se prolongasse mais. Percebeu que as palavras de sua filha, tão novinha ainda, tocaram a fundo seu coração. O que será que Clarinha quis dizer com colônias espirituais? Será que realmente existem? Perguntava-se. Isso me parece muito fantasioso, por enquanto é melhor esquecer. Concluiu. Voltou sua atenção para Gracinha e Clarinha, que se divertiam com Toby, o cachorrinho. De onde vem você, meu irmão? O que traz você em sua bagagem para ofertar ao Criador? Que faz você para merecer a glória divina? Por qual caminho você anda que não vê à sua volta todos esses irmãos necessitados? Que criança ampara, que enfermos socorre? Pare. Olhe atrás de si e veja quantas crianças chorando. Enxugue suas lágrimas. Perceba quantos irmãos morrem de fome ou de frio. Deles o alimento e o agasalho. Sinta a solidão daqueles que vivem em trevas. Leve a eles um pouco de luz. Pense na grandiosidade do amor de Deus e se transforme em um mensageiro da lei divina. Pregue o amor, a bondade e a compreensão. Mas antes de fazê-lo, sinta em você mesmo esses sentimentos. Tudo que oferece ao próximo é preciso que saia do fundo do nosso ser, da nossa vontade de servir, da nossa completa integração com o mundo espiritual. Ame. Dê de si a todos que precisarem de você, e assim, quando se apresentar diante de Deus na sua volta para casa, levará uma bagagem de amor, de doações e repleta de espiritualidade. Capítulo 8. As ondas bailavam majestosas em direção à terra firme, e em um espetáculo de rara beleza, derramavam suas águas espumosas nas areias da praia. O marulhar das águas, seu bailado sincronizado e perfeito, a grandeza assustadora do mar, davam mais uma vez o testemunho da existência de Deus. Jonas, como de costume, em suas horas vagas, permanecia sentado nas pedras, olhando para um ponto fixo, extasiado com o cenário que para ele era algo tão belo quanto misterioso. Relembrava as palavras de Clarinha. São colônias espirituais, dissera com tranquilidade. Será que elas existem? Perguntava a si mesmo. Olhava para o céu azul que emprestava beleza ao lugar e para o mar em movimento que mostrava a vida pulsando com todo vigor. Não conseguia entender a sensação que eu tomava sempre que agia assim. Entregava-se à meditação, tentando compreender a grande criação de Deus. As horas se passaram e Jonas não percebeu. Ao retornar à realidade, espantou-se ao vislumbrar o sol, escondendo-se no horizonte, cobrindo a natureza com sua cor avermelhada, que caracterizava o entardecer. Levantou-se com passos lentos, retornou ao lar. Clarinha, assim que o viu, correu abraçá-lo, no que foi correspondida por Jonas, que, levantando-a nos braços, disse-lhe: Filha querida, papai estava com saudade, e deu um beijo em seu rosto. Você está bem? Estou sim, pai, respondeu Clarinha, correspondendo ao beijo recebido. Que cena bonita! Ouviram Gracinha dizer: Posso também receber esse carinho? Claro, mamãe. Falou Clarinha, abrindo os braços e indo para o colo da mãe, e entraram. Jonas entregou-se à tarefa de limpar o jardim, que fazia com satisfação. Enquanto permanecia ocupado com as flores que Gracinha plantara com todo cuidado, esquecia-se de todas as suas preocupações, nem percebeu que a noite chegava, convidando todos para o devido descanso. Jonas ouviu a voz de Gracinha. Já escureceu, entre. Seguindo as recomendações de sua esposa, Jonas entrou. Após o jantar, sentaram-se e Gracinha, percebendo que o marido continuava distante, perguntou: Jonas, o que tanto preocupa para estar assim tão distraído? Nada. Apenas não consigo deixar de pensar em algumas coisas que Clarinha nos fala. Por exemplo, quando ela diz a respeito de colônias espirituais. Você acha mesmo que essas colônias existem?
Será que tudo não passa da imaginação dela? Disse. Assim como você, também me surpreendi com essa afirmação. Parece muito fantasioso. Gostaria de saber mais a respeito. O melhor seria perguntar para Dona Cecília. Creio que ela é a pessoa mais indicada para esclarecer sobre essa questão. Você tem razão, faremos isso. Passados alguns instantes, recolheram-se para o devido descanso. Deus povoou o mundo de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Eles absolutamente não se assemelham. O Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 3, questão 55. O dia amanheceu ensolarado. Como de costume, Jonas, encontrando-se com Maciel, saiu para a pescaria. No lugar de sempre pararam, desligaram o motor do barco e jogaram a rede. Enquanto conversavam, de repente Jonas silenciou e, fixando um ponto determinado, ficou como que extasiado com alguma coisa que acontecia diante de seus olhos. Maciel, demonstrando preocupação, tentou chamá-lo em vão. Jonas permanecia como se estivesse hipnotizado. Passados alguns segundos, que para Maciel pareceram horas, Jonas voltou a si e disse: Meu Deus, não pode ser. Isso não aconteceu. O que não aconteceu, meu amigo? Por favor, me diga. Espere um pouco, estou perplexo. Deixe-me voltar ao normal. Respeitando a colocação do amigo, Maciel nada mais perguntou. Sentindo-se já refeito, Jonas falou para o amigo: Maciel, você viu o que estava acontecendo bem ali em frente às rochas? Nada de importante, respondeu o amigo. Apenas as ondas batendo furiosas como de costume. Posso saber a razão da pergunta? Claro. Isso se me prometer não achar que estou ficando louco. Mas o que é isso, Jonas? Por que haveria de pensar esse absurdo? Animado, Jonas respondeu: Maciel, quando paramos aqui, meu olhar se direcionou para aquelas rochas e, sem mesmo eu saber a razão, comecei a ver uma cena de afogamento. Como assim? Um homem se debatia desesperadamente para se salvar das ondas que teimavam em levá-lo para o fundo. De repente, seu corpo cansado entregou-se ao inevitável. E antes que fosse engolido pelas águas, algo que não sei explicar apareceu. Parecia um ser fluídico, não sei, mas ele recolheu nos braços e quando subia levando-o, o mais inacreditável aconteceu. Eu vi seu corpo ser engolido pelas ondas. Que coisa fantástica, meu amigo, exclamou Maciel. Você não sabe do mais inacreditável. O quê? Tive a nítida sensação de ser eu quem se afogava. Estou em choque. Diante do que você contou, devo dizer que eu também. Você que entende melhor dessas coisas, acha que isso é possível? Não sei a resposta, mas não duvido de nada. Se aconteceu, penso que deve ser. Fico pensando, continuou Jonas. Como pode um ser subir e o corpo afundar? Porque o mar e o céu me atraem tanto. Quanto a um ser subir e o corpo afundar, posso explicar. Mas quanto a pensar que era você, não posso dizer nada, porque nada sei sobre isso. Então me explique o que você sabe. Maciel silenciou por alguns instantes e orou pedindo amparo para dizer a verdade, e nada mais que isso. Impaciente, Jonas falou: Vamos, Maciel, estou esperando. Quanto ao que você viu, que se não me engano, pareciam dois corpos que se separavam. O que posso lhe dizer é o seguinte: nós não somos apenas um corpo de carne, Jonas. E é estranho você ainda ter dúvidas, já que conheço e sei como você sempre agiu em relação a Clarinha, chegando mesmo a orientar sua esposa. Em todo caso, o que você relata ter visto nada mais foi do que o espírito deixando seu corpo denso através da desencarnação e partindo em direção ao reino de Deus. Mas, por que tive essa visão, Maciel? Porque provavelmente você é um sensitivo, Jonas. Explique-me melhor. Não, Jonas,
Não sei o suficiente para explicar. O melhor é perguntar a Dona Cecília quando for à casa espírita. Olha, vamos puxar a rede, disse Maciel, tentando mudar o rumo da conversa. Assim o fizeram. Ao verem a rede chegar repleta de peixes, a alegria tomou conta de seus corações. Teremos o suficiente para 15 dias, falou Jonas. Vamos, amigo, vamos para o mercado vender o fruto da nossa pescaria. Uma semana se passou. Jonas não conseguia tirar de seu pensamento o fato que marcara fortemente seu coração. Perguntava-se, por que eu tenho essa sensibilidade de ver coisas que ninguém vê? Fico impressionado, confuso, sem saber se é real ou se sou eu que crio essa situação. Por mais que tentasse, ele não achava explicação. Certa tarde, enquanto apreciava as gigantescas ondas quebrando na praia à sua frente, percebeu um jovem que, como ele, também observava o mar com um olhar absorto. Sem pensar se era certo ou não, levantou-se, aproximou-se do jovem, que aparentava mais ou menos 15 anos, e educadamente perguntou: Incomodo se eu me sentar ao seu lado? O jovem, olhando para Jonas, respondeu: Fique à vontade. Sem demora, Jonas sentou-se e lhe disse: Estive observando você todo esse tempo e imagino, assim como eu, também gosta de vir contemplar a beleza das ondas, estou certo? Sem se virar, o garoto falou: Sim, está certo. Gosto de ficar aqui e às vezes nem percebo as horas passarem. Meus pensamentos voam até o infinito e me perco na contemplação. Jonas gostou do que ouviu. Qual o seu nome? E se não for indiscrição, quantos anos você tem? Roberto, respondeu o garoto. Não me importo de falar minha idade. Mês que vem completo 16 anos. E o senhor como se chama? O meu nome é Jonas. Venho aqui quase diariamente. Emociona-me ver o balanço das ondas e impressiona-me ver a imensidão do céu e do mar. Tento compreender essa beleza, esse poder, essa magia, enfim. Tento compreender Deus, exclamou. E consegue? Perguntou Roberto. Na verdade, não. Ele está muito longe e não tem ideia do seu tamanho. Roberto pensou por uns instantes e depois disse: Posso lhe contar um fato? Claro, por favor. Roberto virou-se e, olhando nos olhos de Jonas, falou: Em certa ocasião, perguntei ao meu pai qual era o tamanho de Deus, porque eu não conseguia senti-lo. Meu pai, olhando para o céu, avistou um avião e me perguntou: Que tamanho tem aquele avião? E eu respondi: É pequeno, quase não dá para ver. Então meu pai me pegou pelas mãos, levou-me até o aeroporto e, ao chegar próximo ao avião, voltou a me perguntar: E agora, qual é o tamanho deste? Eu respondi: Nossa, pai, este é enorme. Meu pai concluiu: Filho, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais permitir que ele entre em seu coração, maior ele será em sua vida. E completou: Nós só vamos entender Deus, Senhor Jonas, quando o trouxermos para dentro de nós. A partir daí, passaremos a entender suas leis e segui-las. Jonas não sabia o que dizer diante do que acabara de ouvir. Estava impressionado com as palavras de Roberto e por fim falou: E o que você fez a partir daí? Trouxe-o para mim e acrescentou: Quem está próximo de Deus pode entendê-lo. Quem está um pouco distante ouve as vozes, mas não consegue entendê-las. Quem está muito distante nada ouve. Para ouvi-lo, é preciso se aproximar dele. Impressionado, Jonas falou: Roberto, gostaria de conhecer seu pai. Acredito que ele tenha muita coisa para ensinar. Procuro tantas respostas e acredito que ele possa tê-las. Sim, senhor Jonas, tinha mesmo, exclamou Roberto com certa amargura na voz. Tinha? Sim. Ele desencarnou há 3 anos. Sinto muito, Roberto. Não sinta. Ele foi um grande homem temente a Deus. Viveu dentro da moral cristã. E isso me faz crer que hoje, com certeza, vive a plenitude do bem, trabalhando em alguma colônia, ajudando os espíritos que chegam da terra. É o que ele sempre gostou de fazer, ajudar o próximo. Meu pai sempre me ensinou que são os sentimentos elevados que nos levam a uma esfera superior por ocasião do nosso desencarne, porque provocam atitudes elevadas e dignas.
O homem que durante sua estada na terra semeou o bem, viveu em acordo com as leis divinas e conquistou amigos através do seu amor ao próximo, certamente encontrará amigos esperando-o no mundo espiritual por ocasião do seu desenlace. E meu pai, Senhor Jonas, foi um homem de bem e de fé. Jonas ficava cada vez mais impressionado com a maneira simples e autêntica com que Roberto falava de seu pai e perguntou: "Você o admirava muito, não, Roberto?" "Sim, Senhor Jonas, muito. Ele foi, além de meu pai, meu mestre. Você não sofre por sua ausência? Quando amamos alguém, queremos a felicidade dele, não é assim? Creio que ele esteja feliz. Isso não quer dizer que não sinto sua falta, que não gostaria de estar ao seu lado ouvindo seus conselhos, suas risadas, seu jeito amigo de ser, mas ao mesmo tempo agradeço a Deus ter permitido que eu fosse filho dele. Um dia a gente se encontra." Confuso com as palavras de um jovem de apenas 16 anos, Jonas perguntou: "Você acredita mesmo que podemos nos encontrar com aqueles que nos precederam na volta para o reino de Deus?" "Sim. Meu pai sempre me dizia isso. Falava das colônias espirituais, da vida que continua além desta vida terrena. Enfim, suas explicações calavam fundo em meu coração e hoje me dão conforto." "Você me impressiona, Roberto. Gostaria de iniciar uma amizade com você, se não se importar, em ser amigo de um velho." "Velho, senhor?" disse Roberto sorrindo. "Terei muita honra em ser seu amigo. Vou apresentar a você um grande amigo meu. Acho que vocês vão se dar muito bem e eu vou aprender muito com vocês. Acredito que você tenha muito a dizer sobre o que aprendeu com seu pai, estou certo?" "Não sei", respondeu Roberto. "Isso quem vai dizer é o senhor." "Tenho certeza que sim. Você vem aqui diariamente?" "Sempre que posso. Trabalho para ajudar minha mãe com as despesas da casa. Somos somente nós dois e nem sempre posso vir." "Tenho certeza de que iremos nos encontrar mais vezes." "Espero que sim", respondeu Roberto. "Bem, agora preciso ir, já se faz tarde, minha esposa deve estar preocupada." "O senhor tem filhos?" "Uma menina pequena ainda", respondeu e, levantando-se, despediu-se de Roberto e se dirigiu à sua casa. No caminho ia pensando nas palavras de Roberto sobre o reencontro com pessoas já desencarnadas e as colônias que ouvia pela segunda vez. Será que isso é possível mesmo? Perguntava-se. Muito além do horizonte, além das verdes montanhas, onde a brisa suave e fresca balança as palmeiras ao vento, existe um ser. Uma fonte de amor, de paz, de carinho, sem a matéria grotesca que forma a pessoa humana. Existe o ser da verdade, do afeto e do calor. É o Pai da humanidade que, com desvelo e paciência, nos auxilia no caminho, tratando-nos com tanto amor. Para até Ele chegar e tudo agradecer, é preciso caminhar em direção a esta luz. Não querer ser consolado e com o sofrimento crescer. É ter fé, é amar, é sentir nas coisas simples a essência dessa força que é Jesus.